Em 1940, um homem saiu de casa, caminhou até uma rua de Varsóvia onde os nazistas faziam batidas policiais, e fez de tudo para ser capturado. Ele não estava fugindo da Gestapo. Ele estava caçando uma vaga num dos lugares mais perigosos do planeta, Auschwitz. E o mais assustador de tudo isso é que ele conseguiu. Essa é uma história real, documentada, e é provavelmente uma das mais loucas de toda a Segunda Guerra Mundial. Se inscreve no canal, porque essa é só a primeira parte de uma jornada que vai te deixar sem fôlego. Vamos voltar um pouco no tempo, antes da guerra começar. O nome dele era Witold Pilecki. Um homem comum, na superfície, fazendeiro, oficial de cavalaria do exército polonês, casado, pai de 2 filhos. Ele vivia numa propriedade rural, cuidava da terra, tinha uma vida que, se a história tivesse sido gentil, teria continuado tranquila até o fim dos seus dias. Mas a história não foi gentil. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polônia. Semanas depois, a União Soviética invadiu pelo outro lado. A Polônia foi esmagada entre 2 potências ao mesmo tempo, e o exército polonês, mal preparado para uma guerra daquela escala, foi derrotado em questão de semanas. Pilecki lutou nessa invasão. Ele estava lá, na linha de frente, vendo o país inteiro desmoronar. E quando a resistência oficial acabou, ele fez o que muitos oficiais poloneses fizeram, recusou-se a aceitar a derrota como definitiva. Junto com outros ex-militares, ele ajudou a fundar um dos primeiros grupos de resistência clandestina de Varsóvia, o Exército Secreto Polonês, TAP, uma rede secreta que se opunha à ocupação nazista por dentro, espalhando informação, sabotando operações, mantendo viva a esperança de que a Polônia um dia seria livre de novo. E foi dentro dessa resistência que, pouco tempo depois, começaram a chegar rumores sobre um lugar chamado Auschwitz. No início de 1940, Auschwitz ainda não era o símbolo do horror que se tornaria depois. Não existiam ainda, naquele momento, as câmaras de gás em larga escala que ficariam mundialmente conhecidas. Era, principalmente, um campo de prisioneiros políticos poloneses, mas mesmo assim, os relatos que chegavam eram aterrorizantes. Prisioneiros que entravam e nunca mais davam notícia. Trabalho forçado brutal. Execuções. A resistência polonesa sabia pouquíssimo sobre o que realmente acontecia lá dentro, e isso era um problema enorme, porque sem informação, era impossível ajudar quem estava preso, impossível avisar o mundo, impossível se preparar. E foi aí que Pilecki teve uma ideia que, para qualquer pessoa em sã consciência, soaria como loucura pura, e se alguém entrasse lá de propósito. Não uma infiltração disfarçada, não um espião com identidade falsa tentando escapar da vigilância. O plano era literalmente se deixar capturar pelos nazistas, ser levado como prisioneiro comum para dentro de Auschwitz, e de lá dentro, organizar uma rede de resistência e mandar informações para fora. Um plano de risco praticamente suicida. As chances de sair vivo daquele lugar eram baixíssimas, e mesmo que sobrevivesse, ele estaria à mercê da mesma fome, do mesmo trabalho forçado, das mesmas doenças e execuções arbitrárias que matavam qualquer outro prisioneiro. Pilecki se ofereceu para fazer isso. E aqui entra uma curiosidade importante: ele não usou o próprio nome. Para proteger a esposa e os 2 filhos que ainda estavam vivos na Polônia ocupada,
ele adotou uma identidade falsa, o nome de Tomás Serafinski, um homem real que havia concordado em emprestar sua identidade para a operação. Se os nazistas descobrissem quem ele realmente era e o que ele estava fazendo, sua família pagaria o preço. Então ele apagou o próprio nome antes de entrar no inferno. Em setembro de 1940, o plano entrou em ação. Os nazistas faziam, com frequência, o que era chamado de lapanca, que em polonês significa basicamente uma batida de rua. Soldados cercavam um quarteirão inteiro, prendiam todo mundo que estivesse ali, sem processo, sem explicação, só para encher os campos com mão de obra forçada e prisioneiros políticos. Pilek soube onde e quando uma dessas batidas ia acontecer, e foi até lá de propósito. Se misturou entre os civis. Deixou-se prender junto com centenas de outras pessoas que, ao contrário dele, estavam ali por puro azar. Ele foi espancado, como todos os outros. Jogado dentro de um vagão de trem lotado, sem comida, sem água, sem saber exatamente quando ou como aquilo ia terminar. Só que, ao contrário de quase todo mundo naquele vagão, ele tinha escolhido estar ali. E é importante parar um segundo aqui para dimensionar o que isso significa. Historiadores até hoje consideram esse um dos únicos casos documentados na história de alguém que se infiltrou voluntariamente, por escolha própria e de forma deliberada, dentro de um campo de concentração nazista. Não por acaso, não por má sorte, não por perseguição direta, por decisão consciente, sabendo exatamente o tipo de inferno que estava do outro lado daquelas cercas. Ele não tinha ideia exata do que ia encontrar. Ninguém, de fora, sabia realmente a dimensão daquele lugar naquele momento. E ele estava prestes a descobrir tudo isso na pior forma possível, vivendo aquilo, dia após dia, como prisioneiro número 4859. Porque foi esse o número que os nazistas tatuaram e registraram para ele quando os portões de Auschwitz se fecharam atrás dele. Nas próximas semanas, Pilek ia enfrentar fome extrema, trabalho forçado brutal sob temperaturas geladas, doenças que matavam prisioneiros aos montes, e a vigilância constante de guardas que tratavam a vida humana como algo completamente descartável. Mas, em vez de simplesmente tentar sobreviver, o que já seria uma tarefa quase impossível, ele começou, silenciosamente, célula por célula, prisioneiro de confiança por prisioneiro de confiança, a construir algo que ninguém esperava que fosse possível dentro daquele lugar, uma rede de resistência organizada, funcionando debaixo do nariz da própria SS. Essa organização se chamava ZOW, Związku Organizacji Wojskowych, União de Organizações Militares. Ela ajudava os prisioneiros doentes, distribuía rações clandestinas, mantinha o moral e, acima de tudo, preparava relatórios ultrasecretos para serem levados para fora por fugitivos. E o que essa rede conseguiu fazer nos anos seguintes é ainda mais impressionante do que a forma como ela nasceu. No próximo episódio, você vai entender como Pilek conseguiu organizar prisioneiros dentro de Auschwitz sem ser descoberto, como ele montou um sistema para contrabandear informações para fora do campo, e como ele soube, de dentro daquele lugar, sobre coisas que o mundo exterior levaria anos para acreditar que eram verdade. Se essa história está te prendendo, deixa o like, comenta de onde você está assistindo, e se inscreve no canal, porque no Nilson Curiosidades essa jornada está só começando. Até o próximo episódio.